Bom dia, gente. Bom, como vocês sabem, a gente vai começar então a passar algumas aulas para vocês por vídeo, tá? Então a gente vai dar continuidade ao que o professor Edmundo já vem fazendo, falando um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse vídeo, na verdade, ele vai ser mais um vídeo um pouco mais sucinto, porque a gente não consegue gravar uns vídeos muito longos, né? Mas a gente vai gravando aos poucos. Espero que vocês estejam bem nessa quarentena, que vocês estejam se cuidando bastante, né? E não se esqueçam das nossas aulas, das nossas programações, que elas vão seguir normal. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela envolveu diversos países em vários continentes, tá? Foi uma disputa liderada por dois blocos que se enfrentaram, que foi Tríplice Aliança, que era composta por Alemanha, Áustria e Itália. E nós vamos ter do outro lado Tríplice Entente, que vai ser composta e formada então por França, Inglaterra e Rússia. Tá? Esses países, vale lembrar que eles já estavam passando pelo processo de unificação territorial que ocorreu na Europa, tá? Em acho que meados de 1848. Então não foi um conflito que ele veio, como o professor Edmundo bem colocou, que ele aconteceu do nada. Tá? Ele já vinha se desenhando há algum tempo, até a gente ter o estopim, né? Que vamos conhecer como a morte do príncipe. E aí começa então uma disputa mesmo de guerra, só que já vinha se desenhando esse processo antes. A Primeira Guerra Mundial ela durou de 1914 até 1918, que é exatamente onde vai ter a gripe espanhola, que a gente está passando por um processo de uma pandemia que se assemelha muito ao que foi vivido, né, no passado. Foi um conflito que não foi só político, ele foi militar, ele teve muita coisa bélica e foi, né, envolvendo as principais potências econômicas do século XX. Essa grande guerra, ela devasta todas as nações envolvidas. Quando a gente tem um processo de guerra, a gente nunca tem um lado que ganha e um lado que perde. Todos os lados perdem, porque a gente tem morte, muito uso de dinheiro, de recurso do Estado, né? E gera trauma, gera problema econômico, problema social e consequências que nós vamos ver posteriormente nos nossos conteúdos, tá? Bom, o professor Edmundo já colocou um pouquinho sobre as causas, né? Que foram os motivos que levaram a essa grande guerra, mas é preciso salientar, como eu já falei antes, que veio se desenhando, né? Que para além de um enfrentamento direto das nações que a gente comentou aqui, a gente teve também outros países que se envolveram, por isso que a gente chama de Primeira Guerra. Né? A gente vai ter o envolvimento do Brasil, mesmo sendo um envolvimento baixo, o Brasil participou. Nós vamos ter um envolvimento decisivo, que é dos Estados Unidos. Nós vamos ter Portugal, China, Império Turco-Otomano, entre outros. Um saldo que vai deixar para a gente nesse conflito vai contabilizar basicamente 10 milhões de mortos, tá? Entre mais de 20 milhões de feridos. Então a gente tem aí, como a gente falou, um processo que ninguém ganha, né? As motivações para esse desencadeamento da Primeira Guerra, elas iniciam no século XIX e elas vão então somar até o século XX para eclodir esse conflito, tá? Lembra que nós falamos nas aulas anteriores que nós estávamos lá na República Oligárquica? Eu falei para vocês várias vezes que nós estávamos em um processo de mudança que todo mundo estava se transformando e se modificando e faz parte desse processo, tá? Então não se esqueçam do contexto do Brasil, não se esqueçam do que vem acontecendo para a gente continuar esse conteúdo, tá? Bom, pra gente conseguir subir esse vídeo, então eu vou parar ele aqui e a gente vai gravando novos vídeos. Vejam todas as orientações que a gente tem mandado para vocês, para que assim a gente consiga então complementar esse aprendizado de vocês à distância, mas pelo menos dar conta do nosso conteúdo, certo? Vejo vocês nos nossos horários. Tchau!